Shalom, a paz de Yahweh Tsevaot sobre todos, a paz do nosso Senhor Yahushua Mashiach na vida de todos. Quero dar continuidade no nosso estudo, né? Esse vídeo é o 21, na sequência de estudos que nós vamos fazendo sobre escatologia. E quero deixar aqui, né, algo para vocês, né? Demorei a gravar esse vídeo, mas eu quero seguir aqui a linha de raciocínio e muitas dúvidas foram enviadas para mim. Eu quero esclarecer aqui, né, se possível, nesse vídeo sobre essas questões. Então, basicamente, eu quero continuar Apocalipse 13, né, que a gente falou sobre a marca da besta, sobre essas questões, né, do que eu acredito ser a marca da besta. Né, ali fala mesmo Pishmi Alá, né, em nome de Alá, e que isso tem algo além. Né? Agora que nós vamos entrar na questão. Quem é a besta? Né? As duas bestas. Vamos entrar nessa parte. E o dragão. Então nós temos três elementos distintos aqui. O dragão, que está no capítulo 12, né? Que todo mundo, que lá já está bem claro, especificando quem é o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão representa o mundo espiritual da maldade. Então não tem mistério nisso. Né? Capítulo 12 já fala quem é o dragão. Ok? Então o capítulo 12 ele fala no âmbito espiritual do que acontece na guerra espiritual. Então a mulher, né, e o seu descendente, que é o Senhor Jesus, e os seus santos, né, foram gerados no decorrer dos anos. E o dragão, né, representa todo o esquema espiritual da maldade. Isso falando de anjos caídos e demônios e todos os seus seguidores, ok? Então, no capítulo 13, eu falei antecipadamente sobre a questão da marca da besta, que eu acredito ser. Deixei 2 vídeos aí, se você não assistiu, assista. E hoje eu quero tratar quem são essas duas bestas, tá? Contrário do que muita gente fala, as bestas não são pessoas especificamente. Ué, pastor, não vai ter um anticristo, um antimachia? Sim, sempre teve anticristos na história da humanidade. Sempre levantaram líderes, né, com o espírito do anticristo neles. E sempre vai continuar levantando líderes nesse sentido. E no final dos tempos vai ter sim um líder específico, sim, como sempre teve um líder que acaba comandando, né, de uma certa maneira o sistema global, o sistema mundial, vamos dizer assim. E aqui, né, o que a Bíblia explica, nós devemos ficar com a explicação da palavra, não devemos fugir para muita especulação, até porque onde a Bíblia para, nós devemos parar, ok? Então aqui, né, diz, vou ler aqui o trecho Apocalipse 13. Vi uma besta que saía do mar. Né? Quando a Apocalipse fala em relação a mar, mar quer dizer as nações, povos, tribos, línguas e nações. Isso significa mar aqui em Apocalipse. Se você ler os trechos para trás, você vai ver isso. Né? O que essa besta tinha? 10 chifres e 7 cabeças, assim como o dragão, tá? E com 12 coroas sobre sobre cada chifre, né, tinha diademas ou coroa. Em cada cabeça também, né, cabeça, são 7 cabeças, em cada cabeça nome de blasfêmia. Então a besta que ele fala aqui, a besta que viera semelhante ao leopardo, tinha pés de urso e boca como de leão. Tá? É a forma que ele descreve essa besta que ele viu. E o dragão, agora olha só a diferença, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade, a sua grande autoridade. Então, o dragão tem uma autoridade que foi entregue a ela lá no Éden. Então, o que o dragão fez? Que é Satanás e todos os seus comparsas, todo o esquema maligno. Né? O dragão deu a essa besta, né, o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Aqui, vocês precisam entender isso. Então, uma das cabeças da besta, tá, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo, o planeta, né, a Terra, né, ficou maravilhado e seguiu a besta, ok? Não o dragão, a besta. E adoraram também o dragão, que tinha dado a sua autoridade e o seu poder à besta. E também adoraram a besta. Então adoraram os dois. O dragão é uma coisa, a besta é outra coisa. Quem é como a besta? Aqui está falando da besta. Quem pode guerrear contra a besta? Né? A besta,
Foi dado uma boca, né, para falar palavras arrogantes, blasfêmias, que foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, ou 1290 dias. Ok? E aqui diz o seguinte: ela abriu sua boca para blasfemar contra Yahweh, nosso Deus, e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, a sua habitação. Quem é o tabernáculo de Deus? Nós, meus queridos. Os que habitam no céu também. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ok? Todos os habitantes da terra, todos, estou falando todos os habitantes da terra adorarão a besta. A besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Tá? Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Depois a gente vai trabalhar esse versículo. Então vi outra besta. Agora a segunda besta. Então aqui tem o dragão, a primeira besta e a segunda besta. Então vi outra besta que saía da terra, agora não do mar, da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Olha isso. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que lhe fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à primeira imagem, à primeira besta, a imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem essa marca na mão direita ou na testa. E aqui a gente já falou sobre isso, né? Que é a marca da besta. Ali eles traduziram, acho que a tradução mais errada da Bíblia, como 666, a marca da besta, ou aí fala o número do seu nome, mas não o número, mas o código do seu nome. Não é o número, o código do seu nome. Bish Mialá, que é o que está escrito lá. Ok. O que tem isso a ver com Islã? O que isso tem a ver? Agora, qual é a explicação de todo esse texto que eu li? Né? Todo o capítulo 13 aqui. É eu que vou explicar? Não sou eu que vou explicar. Vamos agora para a palavra. Ok? Então, o dragão está bem claro. Capítulo 12, sabemos quem é o dragão. Quem é o dragão? Todo o esquema da maldade do mundo espiritual de Satanás. Então, quem são as duas bestas? Né? Então, vamos ao capítulo 17 de Apocalipse. Vamos para o capítulo 17. O que diz aqui o capítulo 17? Um dos maiores mistérios está aqui no capítulo 17. E um dos 7 anjos que tinha das 7 taças, já nas últimas taças, ele aproximou-se de João e disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Olha isso. Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Tem muitas interpretações para esse texto aqui, mas vamos atentar para os detalhes. Então um anjo me levou no espírito para um deserto. E ali eu vi uma mulher, tá? Montada sobre uma besta vermelha. Olha ela aqui de novo, que estava coberta com nomes de blasfêmias, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mesma besta aqui, que era a primeira besta. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa estava escrito um mistério. Olha o que estava escrito, bem grande, letra. Mistério. Babilônia. 2 palavras. Mistério. Babilônia. Segunda palavra, a grande. A mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Ponto. Esse é o texto. Então vamos lá. Mistério. Babilônia. A grande. A mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
Então, essa é a grande Babilônia. Vamos entender isso. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus, de Yahushua ou Yahushá. Quando a vi, fiquei muito admirado. Quer dizer, João teve essa visão e ficou muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Fez uma pergunta para ele. Eu lhe explicarei, olha aqui, eu lhe explicarei dessa mulher e da besta sobre qual ela está montada, o mistério delas, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que o próprio anjo, a própria Bíblia está escrito aqui, a explicação do que é. Aí vamos lá, a besta que você viu era, já não é, ela está para subir de novo, olha isso, do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto ela virá. Um grande mistério, né? Mas aqui ele vai explicar. Aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Também são 7 reis, ou reinos. São 7 reinos. 5 já caíram. Um ainda existe. Aqui estava escrevendo para João, o contexto. Que império João estava vivendo aqui? Romano. Que rei reinava aqui? Roma, César, um dos Césares. Aí vamos lá, 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo, ok? Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o seu reino. Olha o detalhe do texto. 10 reis que ainda não receberam o seu reino. Mas por uma hora, ou seja, por um tempo breve, receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Espera aí, os 10 reis estarão junto com a besta. Eles não estão interligados, mas depois eles vão se interligar, ok? Eles têm um único propósito. O propósito deles vai se unir e darão o seu poder e autoridade à besta. Os reis darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse, as águas que você viu, ou seja, o mar que você viu, por isso que eu falei que mar aqui são nações, a água, o mar que você viu, onde está sentada a prostituta, o que é? Ele explica, por isso que eu falei que mar são nações. São povos, multidões, nações e línguas. Povo, multidões, nações e línguas. Está aqui. O próprio livro de Apocalipse fala o que é o mar. O mar, a besta que emerge do mar, que emerge do meio da terra, das nações da terra. Agora vamos lá. A besta e os 10 chifres, a besta e os 10 chifres juntos, que você viu, odiarão a prostituta. Olha isso. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta, o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Yahuwah. A mulher que você viu, agora a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ponto. Só que olha só, vamos voltando aqui no texto. A mulher quando a Bíblia fala de mulher, ela quer dizer um sistema de um povo, um sistema religioso de um povo, ok? Quando a Bíblia usa esse argumento com o povo de Israel, o Senhor chamava Israel de esposa. Né? Em Cantares você vê muito isso, né? Minha esposa, tal. Só que hoje não é só mais Israel, né? Hoje os israelitas estão sobre toda a terra. Então Israel hoje não é um pedacinho de terra que você vê aqui no mapa, ok? Temos um globo aqui. Não é um pedacinho de terra que você vê no mapa, mas sim um povo, né, que o Senhor escolheu no meio de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. É um povo
que hoje está por toda a face da terra. Então Israel não é mais um pedaço de terra onde tem um povo ali localizado, mas está espalhado por todos os locais. Então, vamos voltar ao raciocínio aqui. Quando eu falei no começo que a besta não é uma pessoa, não é uma pessoa. A besta é um organograma, vamos dizer assim, um fluxograma, ou um tipo de organização na Terra que Satanás, no mundo espiritual, né, criou junto com seus asseclas e com aqueles que governam a Terra, né, durante anos, e assim ele estabeleceu um padrão. E aqui o próprio anjo explica esse padrão, que as 7 cabeças são 7 reinos, ou 7 reis, cujo qual 5 já tinham passado na época de João. Porque João estava na transição do fim do Império Romano, e ali no final do Império Romano, né, começa-se o quê? A caminhar para logo alguns séculos, um ou dois séculos depois, para o Império Otomano. Óbvio que ali há uma transição ali no meio da história, mas é onde começa a se levantar. Então, ali já era praticamente os últimos 2 reis, depois de João para frente, mais 2 reis do Império Romano, que já é, vamos dizer, está em completa decadência. Na época de João, Roma já está em completa decadência. Então, no mundo espiritual já havia caído, é o que ele fala aqui. 5 já passaram, um que existe agora já está passando, está acabando, e vai se levantar outro. Então, aqui ele fala literalmente sobre os 5. 5 já caíram. Aí está falando do quê? Lá do começo, né? Que é o Império Babilônico, é a estátua de Daniel. Pega lá o texto de Daniel, né? Do capítulo 7 de Daniel para frente. Ou lá no sonho da... Lê o livro de Daniel inteiro, é interessante. Você lê todo o livro. Então, ali ele fala a interpretação. Deus dá a visão para Daniel da estátua, para Nabucodonosor. Daniel interpreta o sonho. Então, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. Aí, depois do Império Babilônico, os medos e os persas, que são o quê? Os árabes. Os babilônicos também são os árabes. Que interessante, os medos e os persas. Depois vem o Império Grego, né? Na realidade, um grego não. O Império, o Império Grego que vem. Depois o Império de Alexandre o Grande, que é o macedônico, aliás, o grego na sequência. E depois o último Império Romano. Então, vem aqui, né? Babilônico, Medo-Persa, o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego e, por último, o Império Romano. Ok? Porque o Império Romano, o pé é de ferro e de barro, então ali já é uma mistura. Tem parte do primeiro império, que é grego. Então por quê? Roma absorve a cultura grega, inclusive até a língua. Né? Até a língua. Roma absorve a cultura grega. Naquela época se falava a língua grega aqui na Itália, em todos os lados. Então ela absorve essa cultura. Então tem parte sim do império grego em Roma. E a mistura do barro, que é aquele sistema político-religioso que Roma cria, que é até hoje. Então, essas bestas, né, essas cabeças da bestas, elas nunca acabaram. O império que começou, o babilônico, a grande Babilônia, começou lá com Nabucodonosor. A grande Babilônia, que veio de Babel, aquela grande confusão lá de Babel. Logo após o dilúvio, veio a questão de Babel. Então, ali em Babel começa mesmo a essência do espírito babilônico, essa grande prostituta que começa a se prostituir com os reis da terra, começa lá atrás em Babel. E ela vem se arrastando. Quando chega em Nabucodonosor, né, toda a história começa ali, né, ali começa a surgir um esquema, né, começa a nascer ali a besta começa a nascer lá atrás, que é a besta, não o dragão, tá? Tô falando do dragão, não tô falando do dragão, tô falando da besta. Então começa ali a nascer o esquema e começa no império, né, de Nabucodonosor, no império, né, babilônico. E Babilônia cresce, depois passa, vem os outros reinos. Então a besta simplesmente é esse império que no futuro se transforma nesse império otomano, né, no ano 600 e pouco ali, onde Muhammad, né, cria essa religião. Então, aproximadamente ali entre o ano cento e pouco, o Império Romano, por mais que tenha afundado, né, ele começa a se transicionar, a se enfraquecer para um império, vamos dizer assim, religioso, porque Roma começa a se tornar uma religião, ele assim, no ano 315, né, o imperador Constantino começa a tornar ali, Roma mistura Estado com política,
né, e o sistema religioso se misturam, e depois ela sofre a transição para o Império Otomano, que é o império dos que nós conhecemos hoje como os muçulmanos ou os árabes. E isso se arrastou por anos, décadas, séculos, e chegou aos nossos dias, né? Hoje, né, eu deixei um vídeo aí, já se você olhar atrás, você vai ver as maiores religiões do mundo, duas delas, o cristianismo e o islamismo, né? Que é submisso. As duas maiores religiões do mundo, hoje responsáveis por talvez 70% da população mundial se denomina ou se diz uma dessas duas religiões, ok? Onde eu quero chegar? Religião, que não salva ninguém. Né? A questão da religião. A Babilônia, essa mulher, o mistério, né, que é essa mulher, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra, é um sistema, né, religioso, confuso, porque a palavra Babilônia, você precisa entender a origem etimológica da palavra. Babel significa confusão. E Babilônia, a Babilônia é a rainha das confusões, a cidade das confusões, é aonde a confusão está instaurada. O que nosso mundo hoje está? Uma grande confusão, meus queridos, uma grande confusão. Confusão essa dentro do cristianismo, dentro do islamismo, dentro do hinduísmo, dentro de todas as outras religiões que tiveram origem nessa Babilônia. Todas as religiões tiveram origem nessa Babilônia. E o interessante não é isso. Vocês precisam entender que essa cidade, né, que se diz Babilônia, né, a Babilônia, que é uma cidade, que é essa mulher, ela está edificada sobre 7 montes. Sobre 7 montes. Que montes são esses? Ah, mas isso é uma cidade mesmo, um lugar? Você tem que entender o seguinte, que cidade não é o que você tem na cabeça de cidade. Não. A terra toda, ela vive hoje um sistema organizacional de cidades. Então, existem cidades em todas as partes da terra, todos os cantos da terra, cidades. E todas essas cidades são dominadas pela mesma cidade, que se chama Babilônia. Ela domina sobre todos os reis da terra. Está bem claro aqui no texto bíblico. Ela domina sobre todos os reis da terra. Então, essa Babilônia, que é um sistema político-religioso, ok? Presta atenção. É um sistema político-religioso que foi implantado pelo dragão quando começou lá atrás em Babel, né? Onde ali o espírito, né, maligno, né, Satanás e seus astérolas ali colocam no coração de milhares de pessoas construir Babel, uma torre que chega aos céus para que eles possam, né, ser como Deus e tal. Aquele mesmo sentimento nasceu no coração de Satanás, né? Ali reina em Babel. E ali começa, né, a questão do espírito babilônico, né, que é essa Babilônia que nós conhecemos hoje. Então Deus, a coisa foi tão séria, vocês têm que entender isso, foi tão séria que o próprio Deus diz, eia, desçamos e confundamos as línguas, porque o que está no coração deles agora nada mais poderá pará-los, porque eles falam uma só língua e têm um só coração. Olha que sério foi isso. Isso logo depois do dilúvio. Então Deus desce e confunde as línguas. E o que acontece ali no momento em Babel? Naquela confusão, vou chamar de Babel por causa da confusão das línguas. Eles são espalhados por toda a terra. Está bem claro lá no texto bíblico. Você pegar lá Gênesis, depois do dilúvio, Gênesis 8 para frente, você vai entender Babel, eles se espalharam por todos os lugares da terra. Né? E ali Satanás começa a edificar o quê? O seu esquema para chegar no ponto que nós estamos hoje. Nós vivemos hoje o tempo do fim, literalmente. Então, começa por aí. Porque o dragão, que está lá no capítulo 12 de Apocalipse, que é todo o esquema espiritual da maldade nos lugares celestiais, como diz o texto de Efésios 6, presta atenção. Ele dá a sua autoridade, o seu poderio, o seu governo à besta. Que besta é essa? Essa besta. Que é todo o sistema religioso da terra. Todo o sistema que foi implantado. Todos esses reis, esses reinos que surgiram de Babilônia até o Império Otomano. Os 7 impérios que eu citei para vocês, ok? Na realidade,
o sétimo império agora, né, que está se levantando, que também é o oitavo rei, tá? Presta atenção, porque ele diz, o sétimo que também é o oitavo. Peraí, que sétimo que também é o oitavo? Porque depois, se vocês prestarem atenção, que do meio da terra surge uma segunda besta, que tem dois chifres principais, tá? Dois chifres. E essa besta, ela recupera o poderio da primeira besta. Por quê? Porque o poderio da primeira besta passou. O Império Otomano se organizou em outras nações. E a primeira besta não é só o Império Otomano. Ele carrega a carga de todos os outros impérios juntos. Tá? Voltando aqui, que impérios. Que quer dizer isso? Que essa Babilônia está assentada sobre 7 cidades. Que 7 montes, né? 7 montes. 7 montes. Que 7 montes são esses? Não é? Dá de se pensar, né? Eu vou mostrar para vocês que são esses 7 montes. Vamos lá? Olha aqui os 7 montes aqui, ó. Esses são os 7 montes. Tá aqui os 7 montes. América do Norte, América do Sul, África, Europa, Oriente, Rússia, Oceania. 7 montes. 7 montes. Simples assim. Porque não é simplesmente uma cidade. É uma cidade que na realidade chama-se Babilônia, que domina sobre todos os reinos da terra. Que não está falando de algo simplesmente, uma cidadezinha ali que vai... Não. Está falando de... A besta é tudo isso. Isso é a besta. O sistema, a cosmovisão do sistema mundial hoje, que é fake news, né? Dizem que está em guerra aqui, tá em guerra. Existem guerras? Claro que existem guerras. É inegável que não existem guerras. Mas a questão é que todos estão interligados. Você vê por isso aí o Tratado da Antártida, que é assinado por 72 nações. Inclusive, começou com os países que estavam em guerra na época da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos. Em guerra, entre aspas, nós amiguinhos, né? Amiguinhos, estavam ali unidos. Olha que interessante, né? Tudo isso aqui, a Bíblia chama de a besta, a Babilônia. Você está hoje vivendo nessa besta, na Babilônia, que tem 7 cabeças e que vai haver 10 reis, 10 governantes mundiais, que vão entregar sua autoridade a esse conglomerado. Eles vão fazer uma união. Né? Esses 10 reis, eles vão conseguir fazer uma união. O que significa isso, pastor? O que você está falando? Eu estou falando, meu querido, sobre a nova ordem mundial. Existe uma ordem. Existe, né, como vocês viram já outros canais falando, vou usar a linguagem, às vezes, que você vai compreender dos outros canais. Existe uma agenda mundial a ser cumprida. Existe uma agenda. E essa agenda é essa agenda dos 10 reis que precisa chegar, né, numa unidade da nova ordem mundial. Ela precisa ser implantada. Ela precisa ser implantada. Mas o que tem a ver, pastor, que você falou do islamismo, disso, daquilo? Esse sistema que você conhece vai ser abalado. Ele vai ser ferido. Quando houver a inversão do campo magnético da Terra, que a gente espera, esse sistema que você conhece ele vai ser abalado, vai ser ferido. Mas no meio disso, uma besta vai se levantar, essa besta de 2 chifres. E eu vou te falar quais são esses 2 chifres. Cristianismo e islamismo vão ser as religiões predominantes, essas 2 religiões. Sistemas religiosos, tá? Essa besta que representa esses 2 sistemas religiosos hoje que estão completamente contaminados, tanto um quanto o outro. Essa besta vai se levantar. Quando acontecer por volta desse evento, né, a inversão do campo magnético da Terra, que é o início do julgamento de Yahweh sobre a Terra, né, essa é a ferida mortal. E isso vai acontecer a nível mundial. Não é algo isolado, a nível mundial. Vai ser um start, vai acontecer em 3 etapas. Então, vai acontecer os 7 selos, as 7 trombetas e, por último, as 7 taças. Eu já falei isso no vídeo anterior. Isso aqui, estou só juntando as ideias para você entender a linha de raciocínio. Então, eu não preciso explicar literalmente o que é isso, porque a própria Bíblia explica isso. Então, é uma questão espiritual com uma questão natural. O mundo espiritual se move junto com o mundo natural. Não há nada que aconteça no mundo natural que não venha do mundo espiritual. Então, o dragão ele já começa
já começou já há muito tempo a entregar o seu poder à besta que emerge da terra, que é essa besta que de 7 cabeças e 10 chifres que está sobre as nações, que é sentada e sobre ela está assentada a grande prostituta, a Babilônia, que governa sobre os reis da terra. Que Babilônia, já falei, que é essa mesma besta, de uma forma que ela se junta com esses 10 reis, que é esse sistema mundial. Então é a mescla, é a junção completa de um sistema político-religioso em toda a face dessa terra que você conhece hoje. Olha que interessante isso. Então essa segunda besta, que depois do evento do campo magnético da Terra, que começar a startar esse evento, muitas pessoas vão morrer. Aproximadamente aí, talvez 40, 50% da população mundial logo no primeiro evento, onde um será tomado, será deixado, isso aí você vai encontrar em Mateus 24, 25. Depois desse evento, que é essa famosa ferida mortal que ela vai sofrer, vai se levantar, né, essas duas religiões aí, e vai haver sim uma questão de uma junção religiosa, que essa besta ela vai querer restaurar, restabelecer as coisas que foram caídas. E vai criar, aí sim começa a nascer uma nova ordem mundial. Né? Só que uma nova ordem mundial é espiritual. Não é só com quesitos tecnológicos, eletrônicos, que sim, que eu creio que vai ter essas questões eletrônicas, tecnológicas. Né? Muita gente pergunta, eu vou gravar um vídeo só sobre essas questões de tecnologia, falando sobre isso, até porque é a minha área. Mas o foco é que essa questão religiosa, né? Esse bicho me alá, essas questões religiosas vão ficar muito mais evidentes depois desse evento. Depois de acontecer isso, porque é exatamente isso que ele fala, que vai levantar a imagem da besta. Aí você tem que entender o que é a imagem. Qual a primeira menção de imagem na palavra de Deus? Está em Gênesis, né? Capítulo 1 e capítulo 2. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra imagem ali no hebraico significa caráter, significa essência, significa tudo aquilo que a pessoa reflete por fora do ser interior dela, o caráter dela. O que é caráter, pastor? É a soma de todas as influências que você recebe ao longo da sua vida, né? Somando junto com a sua personalidade. O que é isso, pastor? Ou seja, desde quando você foi uma substância informe no ventre da sua mãe, você começou a aprender coisas. E você cresceu até a idade que você está, não sei, eu estou com 43 anos, até os dias de hoje eu sofri influências. Então foi implantado coisas no meu caráter, né? Formando o meu caráter. E eu também possuo um temperamento, né? Um temperamento dentro de mim. Alguns falam sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. São os 4 temperamentos, você pode estudar sobre isso aí, né, psicologia. Então, a soma de tudo que você aprendeu, com a soma do seu temperamento, forma o seu caráter, ou seja, a imagem que você passa. Isso é imagem. Então, a besta vai ter isso, essa imagem. Ah, pastor, mas pode ser sim uma imagem que vai ser obrigada a você adorar aquilo? Sim, pode ser, como aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O Azael e Azarias, lá no tempo de Daniel, pode ser sim. Não descarte nenhuma possibilidade, meu querido. Né? Nós não somos dono da verdade. Mas o que eu fico com aquilo que é bíblico. Então aqui está falando de imagem, a primeira menção de imagem é lá no primeiro capítulo de Gênesis, segundo, né, que Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Então há um caráter, né, da besta para ser implantado. Por que eu acredito mais nessa questão do caráter? Porque o caráter faz com que a pessoa acredite tanto em algo que é errado que ela negue o Criador. Ela vai acreditar tanto que aquilo ali é certo, né, que aquilo que a besta está ensinando é certo, que aquilo que a besta mostra é certo, que os sinais que a besta mostra são poderosos, a ponto de cair fogo do céu. Né? Elas vão aceitar chip, ou seja, que lá quiser pôr, ou qualquer tipo de tecnologia que seja que vão colocar, eles vão aceitar com facilidade. Qualquer pessoa, por quê? Porque foi formado uma imagem, um caráter, né? Impregnou-se esse caráter. E isso é tão sério que eu estou falando, quando você é doutrinado nessa questão de caráter, a coisa é tão forte que pessoas se irritam, né? Ficam com ódio quando você mexe nessa imagem, quando você mexe nesse caráter. Se você vê isso claramente quando você vai falar mal de alguma religião, né? Algumas pessoas falam mal de alguma religião, ou outros defendem muito uma religião, né? um sistema religioso. Você pode ver os muçulmanos a ponto de colocar bomba no corpo e ir para o meio do povo e se explodir. Né?
Isso não é normal, isso não é algo que a pessoa tem na cabeça. Não, isso é comum. Para ela, sim, é normal. Para nós, não. Eu falei, mas que absurdo, como é que a pessoa faz isso? Isso é imagem. Isso é caráter. A pessoa acredita tanto nisso. E isso sim vai levar a pessoa à perdição. Porque ela não vai abrir mão de adorar esse caráter, essa imagem, essa influência que ela recebeu foi tão forte da besta, que ficou tão impregnado, que elas não vão conseguir abandonar essas práticas, abandonar isso. Então, isso é necessário observar. Então, a Bíblia ela é bem clara nessas questões. E não temos dúvida com relação a isso. Né? A própria Bíblia explica a Bíblia. E isso é fato. Então, fica aqui esse vídeo. Vou gravar a parte 2, que esse vídeo com certeza já ficou bem longo. Né? Vou gravar a parte 2 desse vídeo. Hoje eu estou gravando um, amanhã eu devo gravar a parte 2 já, na sequência do que eu vou estar falando aqui. E eu vou entrar com alguns vídeos explicando essa questão do crescimento, né? Do Islã, por que essa religião ficou tão forte, o cristianismo, porque as duas religiões têm crescido no mesmo lastro. Né? Os dois chifres têm crescido no mesmo lastro, as duas religiões. E elas vão encontrar um ponto de junção depois da inversão do campo magnético da Terra, esses dois chifres, né? Sobre essa questão dessa segunda besta que emerge. Porque a primeira besta ela passou, que é essa 7 cabeças e 10 chifres. Aqui fala bem claro no texto que ela passa, ela emerge do mar. E que a segunda besta, que também é chamada de o falso profeta, né? O falso profeta, ela se levanta, quer dizer, o falso profeta é o espírito da profecia, que é essa besta aqui, ela resgata aquilo, né, que foi perdido do espírito do anticristo, né, com essa questão do que vai acontecer na terra. Porque toda a terra será abalada, todos os povos, tribos, línguas e nações serão abalados. Isso é bem claro, já começa nos 7 selos. E o papel fundamental dessa segunda besta é restaurar tudo aquilo que foi perdido nesse momento, né? Só que de uma forma muito mais intensa, ok? Então, meu vídeo fica por aqui, nós vamos continuar essa gravação. Se você não entendeu, assista 2 vezes o vídeo, né? Porque realmente não é algo tão fácil de você compreender. Mas não só assista o meu vídeo, eu li aqui os textos com você, de Apocalipse 13, Apocalipse 17, que um explica o outro, também Apocalipse 12, que é a sinal. Você também tem que ler o livro de Daniel. Então, faça uma meditação sobre esses livros, leia sobre isso, né? Sobre essas questões que eu expliquei, assista esse vídeo de novo, para que comece o Espírito Santo a gerar clareza no teu coração, né? Mais clareza daquilo que realmente é verdadeiro, né? Daquilo que realmente a Bíblia fala, não do que as pessoas ficam especulando, é isso, é aquilo, não, a marca da besta, é um código de barra, isso. E sim, meus queridos, existem muitas questões do mundo hoje que envolvem isso. Eu vou estar gravando, como eu falei, um vídeo falando sobre as questões das tecnologias que existem hoje, ok? Essas questões vão existir sim, como eu disse no começo do vídeo, sempre vai haver um líder, né, mundial, ou uma pessoa que vai colaborar com isso. Apesar que aqui fala-se de 10 reis que vão levantar 3, cuja um deles, né, vai prevalecer. E que na realidade vai estar sobre todo o complexo dessa besta. Então assista o vídeo aí novamente, medite sobre isso. Se houver dúvidas ou questões, escreva aí nos comentários, eu deixo os comentários abertos e eu tento esclarecer nos próximos vídeos na sequência. Amém? Shalom.